Olá, pessoal. Namastê. Ai, esse vídeo é um vídeo especial. Eu não quero falar muito no assunto, porque senão eu choro. Eu ando super emotiva ultimamente. Acho que essa reta final de gestação tá me fazendo aí me liquefazer pelos olhos 3 vezes por dia. Não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é falar sobre algumas dicas que eu tenho para pessoas que eventualmente possam ter dificuldade em expressar a sua criatividade na solução de problemas. Mas eu não poderia deixar de comentar que sentada aqui, eu tô sentada aqui no altar novamente. Algumas pessoas vinham falando, mas por que você não grava mais vídeo sentada no altar? E eu não gravo mais vídeo sentada no altar porque não dá pra vocês verem, mas eu tô sentada no chão. E com a barriga que eu tô, tá cada vez mais difícil levantar do chão. Então é por isso que eu tenho gravado vídeo sentada na minha poltrona. Eu coloco o tripézinho em cima da mesa e é lá que eu tenho gravado meus vídeos. Mas esse vídeo é um vídeo especial, porque é o último vídeo que eu tô gravando aqui com este cenário. Os próximos serão diferentes. Esse vídeo é uma espécie de um encerramento de ciclo bastante importante para mim, porque há quase 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, foi quando eu comecei essa jornada de compartilhar a minha caminhada com vocês aqui através dos vídeos, e a maioria deles foi filmado aqui no ambiente do meu consultório. E agora, com a chegada do Gael, né, amanhã eu completo 38 semanas, eu e o Ricardo, a gente achou por melhor tomar a decisão de entregar o imóvel para o proprietário, porque representaria um gasto, né, de aluguel sem que eu estivesse usando o espaço muito grande. Então é o encerramento de um ciclo que eu fico muito alegre, na verdade, de estar encerrando esse ciclo, mas por outro lado deixa aquela pontinha de saudade, né? Porque quem já teve a oportunidade de estar comigo aqui pessoalmente no meu espaço sabe que cada detalhezinho aqui tem a ver comigo, que cada quadrinho, cada florzinha, cada velhinha colocada num lugar tá em alinhamento profundo com a minha alma, com aquilo que, com a forma, né? Se eu fosse um imóvel, certamente eu seria esse ambiente aqui, do qual eu me despeço hoje. Mas o objetivo desse vídeo não é falar disso. O objetivo desse vídeo é falar sobre 5 dicas que costumam funcionar para mim quando eu preciso ter mais criatividade na solução de algum problema, né? Toda vez que eu posto alguma coisa, são muitas as pessoas que comentam assim, mas é difícil, mas eu tô empacado, mas eu não consigo sair do lugar. E muitas vezes eu acho que a diferença entre as pessoas que prosperam nos seus objetivos, né, nas suas intenções, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, e as pessoas que não prosperam, é porque as pessoas que não prosperam, elas acabam empacando ao longo do caminho, quando elas encontram dificuldades, que todos nós encontramos ao longo da nossa jornada, mas as pessoas que são bem-sucedidas, elas de uma forma ou de outra, elas encontram alternativas criativas para os seus problemas, enquanto as pessoas que não prosperam são as pessoas que empacam no processo. E eu empaquei no processo muitas vezes, né? Então, hoje eu tenho algumas coisas que eu faço, que eu acho que são importantes e que acho que me ajudam nessa caminhada e que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, são 5 dicas para você se tornar mais criativo na solução dos seus problemas, né? A primeira dica, eu acho muito importante dizer isso, que é se dar direito a errar, né? Isso é muito complicado, a gente é extremamente perfeccionista, eu sou extremamente perfeccionista comigo mesma, eu dificilmente sou tolerante ou condescendente com os meus próprios erros, né? Apesar de entender que não existem erros, tudo é resultado de ações que a gente teve, né? Que tem consequências, então para colher consequências diferentes a gente precisa ter ações diferentes. Mas eu confesso que no meu caso, quando eu não alcanço um objetivo, eu tenho muito medo de pensar fora da caixinha, eu tenho muito medo de me arriscar e de me arrepender disso, né? Eu comecei falando do consultório, eu briguei com a ideia de entregar esse consultório durante bastante tempo, porque para mim seria sair de uma zona de conforto. Desde que eu me entendo como profissional, eu tô formada, já vão fazer 14 anos, né? Eu conheço isso.
isso, né? Por mais que eu tenha feito outras coisas na minha vida, a minha história é de ser psicóloga, é de atender pacientes, é de ter um consultório, um lugar para sair, para trabalhar todos os dias quando eu acordo. E de repente pensar em não ter mais isso é assustador. Eu tenho medo de estar tomando, tinha medo, né? Nessa semana, que foi uma semana de muita briga com essa ideia, eu tive muito medo de estar tomando uma decisão errada. Mas eu queria deixar com vocês esse questionamento. Não existem erros, apenas resultados, né? Não existe, o erro, ele é só uma percepção da nossa mente em relação a algo que gostaríamos que tivesse acontecido e não aconteceu. Mas isso não necessariamente é um erro, né? Na verdade, se você tomar uma atitude diferente, você vai colher uma consequência diferente. Então, assim, a primeira coisa é você se permitir a errar, sabendo que o erro é só uma percepção da sua mente, que você pode colher resultados diferentes a qualquer momento em que você agir de uma forma diferente. Quanto mais perfeccionista você for, menos criativo você se torna. Porque o criativo, ele precisa correr riscos, ele precisa sair da zona de conforto, ele precisa pensar fora da caixinha, tirar a cabeça dele de dentro da caverna. Caso contrário, ele não realiza absolutamente novo, ele só fica batendo na mesma tecla e colhendo os mesmos resultados. E aí vem aquela frase, né, célebre de Einstein, que eu acho que é uma das frases que norteiam a minha vida, que a maior insanidade que existe é agir sempre da mesma forma, colhendo resultados diferentes. Então essa é a minha primeira dica, abra-se aos erros. A segunda dica é descanse. Todas as vezes na minha vida em que eu me vi diante de uma situação que precisava de uma solução, eu dificilmente conseguia parar de pensar naquilo, né? Eu muitas vezes ficava obcecada em resolver aquele problema e ficava obcecada à noite, sem conseguir dormir, pensando compulsivamente a respeito daquele mesmo tema, né? E é muito importante que você descanse a sua cabeça se você quiser atingir uma solução criativa para o seu problema. Quanto mais você pensa a respeito das mesmas coisas, né? E quando a gente está pensando, a gente está usando a nossa mente racional, a gente está usando a nossa mente que se expressa através da linguagem, a gente não está usando a nossa mente criativa. A nossa mente criativa, ela fala com a gente de outras formas que não seja pensando. Ela vem através de um insight, ela se manifesta através de uma música que você ouve que adquire um significado especial, ela vem através de um sonho. Então é muito importante que você saia do surto, né, do curto-circuito de ficar pensando em relação às mesmas coisas o tempo todo para que você possa dar vazão à sua criatividade. E essa dica está muito amarrada na minha terceira dica, que é vai pra rua, sai do seu escritório, sai da sua casa, sai da sua cabeça, vai pra rua, caminha e presta atenção em absolutamente tudo o que estiver acontecendo à sua volta. Quem me acompanha sabe o quanto eu sou ligada nos sinais do universo e nas sincronicidades. E eu acredito fortemente que o universo, ele fala com a gente o tempo todo. Quando você anda pela rua, você pode prestar atenção numa música que está tocando dentro do carro, que está passando ao seu lado. Você pode prestar atenção nos dizeres da camiseta de uma pessoa que vem andando na sua direção. Você pode prestar atenção na conversa das pessoas que estão caminhando atrás de você, né? Eu sou tão obcecada em prestar atenção nessas coisas que o Ricardo, ele até fica me cotovelando, falando, deixa de ser xereta. Não é uma questão de ser xereta, é uma questão de você se comunicar com o universo através de outras pessoas que não seja você. Essas dicas, eu já recebi dicas importantíssimas de como tomar decisões na minha vida justamente fazendo isso, prestando atenção na letra da música, prestando atenção no que as pessoas conversavam na rua, prestando atenção na manchete de uma revista, de uma banca de jornal, prestando atenção em outras coisas que não seja a realidade que você está criando dentro da sua cabeça tentando solucionar o problema. Ir pra rua, se expor a outras pessoas, a outros estímulos, a outros gatilhos podem te dar ideias muito boas. A quarta dica é escreva à mão. Para onde você for, leva um caderninho com você. E esse escreva à mão, ele tem vários significados. A primeira coisa é que quando a gente está digitando, e hoje em dia a gente digita mais do que qualquer outra coisa, a gente está usando as duas mãos, a gente está usando os dois hemisférios cerebrais. Quando a gente digita no celular, é a mesma coisa. Se eu estou usando as minhas duas mãos, eu estou estimulando os meus dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. E isso é muito positivo, porque aí eu consigo estimular razão e intuição ao mesmo tempo. Mas quando eu escrevo à mão, a gente tem uma série de pontos nas mãos,
mãos, né, pontos de acupuntura nas nossas mãos, que são pontos ligados, as zonas cerebrais ligadas sempre a excessos. Então, quando eu estou exercitando as minhas mãos, seja escrevendo, seja fazendo tricô, seja pintando, seja fazendo qualquer trabalho manual, eu estou estimulando esses pontos de excessos. E geralmente, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, quando a gente está tentando chegar na solução de um problema e não consegue, os nossos meridianos de energia, eles estão sobrecarregados e estagnados. Quando eu escrevo à mão, além de eu estar estimulando um único hemisfério cerebral e esse sim ligado à razão, eu também estou, de alguma forma, drenando os excessos energéticos ligados a esses meridianos que podem estar estagnados. Então, eu consigo, na verdade, uma depuração energética quando eu escrevo à mão. Além do que, você andar com um caderninho, assim, é sempre muito legal você poder tomar notas de ideias que você tenha, né? Então, você tá, de repente, passando por uma pracinha e você vê uma cena que te dá uma ideia de alguma coisa. Ou, de repente, você tá andando pela rua e você vê um cartão de visita de uma pessoa no chão, você tem onde guardar esse cartão de visita. Ou você tá andando pela rua e, de repente, você percebe uma cena que você tem aonde registrar aquele insight. Né? A gente vive tão dentro da nossa própria cabeça que quando a gente tem acesso a essas coisas, a gente nem percebe, porque a gente tá só dentro da nossa cabeça, a gente não tem onde anotar, ou então se a gente tem o celular, e aí pega o celular, chegou uma mensagem no WhatsApp, você se distrai e você se perde de você. É muito bacana, eu já vivi isso algumas vezes, você escrever sem nenhum tipo de crítica. E eu tive um professor na faculdade que ele até falava que era muito interessante você escrever com a sua mão oposta. Então, se você é destro, escrever com a esquerda, e se você é canhoto, escrever com a direita. Porque quando você está escrevendo com a sua mão oposta, você está estimulando a parte de intuição e de sensação do seu cérebro, ao invés de ficar só dentro da caixinha do que as suas ideias te dizem. Então, também é uma possibilidade. E a quinta dica que eu dou, que pra mim é a mais importante, é: tenha ídolos. Não um ídolo que você vai pregar uma foto na parede e ficar babando o ovo, mas uma pessoa que te inspire, figuras que te inspiram, né? Eu costumo fazer uso dessas figuras que me inspiram o tempo todo. Então, quando eu me vejo diante de um problema, eu tenho algumas pessoas que me inspiram, algumas vivas, outros ídolos mortos que já não estão mais aqui, mas eu sempre me pergunto, né? Como essa pessoa lidaria com essa situação? Ou o que essa pessoa teria para me dizer nesse momento? Né? Se você é mais adepto de alguma linha espiritual e você conhece, por exemplo, o significado do altar, né? Eu não sei, ali dá pra ver, tem o Buda, tem algumas divindades do taoísmo, desse lado aqui também tem o Ganesha, que é um afastador de obstáculos, e tem a Kuan Yin, que é uma figura muito importante dentro do taoísmo e do budismo, que pra mim ela tem um significado muito, muito importante. É importante você ter essas figuras que te inspirem, que te lembrem de coisas, né? Pessoas que me inspiram, né? Eu gosto muito de um cara que tem vídeos na internet chamado Bashar. Tem um cara que tem vídeo na internet que é o Brandon Burchard, que é um cara que me inspira demais. Os meus canais, e vocês podem acessar o meu canal e ver lá os canais nos quais eu tô inscrita, são de pessoas que me inspiram, né? Então, o que essas pessoas teriam para me dizer se elas estivessem passando pelo que eu tô passando? Ou que conselhos que elas teriam para me dar se eu fosse procurá-las e contar aquilo que eu tô experimentando na minha vida nesse momento? É muito importante. Se você tiver pessoas que te inspirem e com quem você tenha contato, que você possa mandar uma mensagem no WhatsApp, que você possa compartilhar aquilo que você está sentindo, é mais legal ainda, né? E eu sou muito grata por todas as minhas pessoas inspiradoras que estão aí na minha jornada e que eu faço uso delas sempre que eu preciso. Esse vídeo deve ter acabado ficando um pouco maior do que eu tinha ideia, mas eu acho que para um último vídeo filmado aqui com esse cenário, eu acho que eu nunca tinha mostrado o meu altar em um vídeo antes, é muito significativo para mim. O mais legal ainda tá por acontecer. Eu agradeço demais a confiança de todos vocês ao assistir os meus vídeos e ao acompanharem a minha jornada aqui nesse cenário, nesse lugar. Sou muito grata a todas as pessoas que me procuraram pessoalmente, que estiveram aqui comigo. Eu levo a energia de todos vocês junto comigo e vamos para a próxima, que o melhor ainda tá para acontecer. Gratidão, namastê. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo, num próximo cenário. Tchau!